Na segunda-feira, a gente celebrou aí o Dia da Leitura. E Padre Queimado, como é bom a gente poder incentivar as crianças a cultivarem esse hábito, né? Porque a leitura tem que ser assim, cultivada aos poucos, desde criancinha, não é isso? E é muito bom. E aqui a gente quer convidar você a conhecer um pouco também sobre os benefícios da leitura. Por isso, a gente tem um projeto aqui que é essencial para as crianças aprenderem a ler. Devotos Mirins. E a gente tá com os Devotos Mirins aqui também. Olha só, a Lívia e o Enzo. E quem tá conosco aqui é a Thalita, que é pedagoga. Tudo bem? Bem-vinda, bom dia. Obrigada, bom dia. Bom dia, criançada. Tudo bem, Enzo? Sim. E a Lívia, tudo bem? Sim. Eu acho que a Ana Lívia e o Enzo já vieram aqui. Já Tô vieram? reconhecendo esses rostinhos. Agora, eles se comportaram tão bem. Eu quero fazer o meu cabelo igual dela, pode? É mesmo? Falando de Chiquinho ou azul? Azul, bonito assim. Thalita, queria que você me falasse um pouco sobre essa importância, né? As crianças estão aqui, depois elas vão falar também sobre a experiência da leitura. Mas como que a gente incentiva hoje a leitura? Porque é muito mais fácil você dar um celular para a criança, um tablet, né, Padre Queimado, do que dar um livro, porque exige mais paciência. Então, como cultivar isso, fazer essa troca do celular pelo livro? Bom dia a todos que nos acompanham. É uma alegria estar aqui com vocês nessa manhã para falar de um assunto tão pertinente. De fato, discutia isso com os pais, né, da Ana, do Enzo ali no camarim. Hoje nós temos essas ferramentas digitais e como, né, utilizar essas ferramentas a nosso favor. Primeiro, apresentando para as crianças que elas podem usar, para além daqueles vídeos que já são aquilo que chama a atenção deles, né, como as bibliotecas digitais, e limitar um tempo também diante da fase pré-operatória que as crianças se encontram hoje. E não fugir daquilo que é tradicional, né? Proporcionar para a criança, até mesmo através da contação de história, das brincadeiras, aquela leitura que chama a atenção. Então, ter um espaço em casa propício para que a criança tenha acesso a esse livro, né? Então, fornecer mesmo esses recursos, né? Trazer a tecnologia como aliada, mas também não fugir daquilo que é tradicional, né? Deixar isso mesmo acervo das crianças, né? E levá-los também a feiras de leitura, né? Em movimentos que as escolas também fazem, a família tá junto. Acho que tudo isso facilita nesse tempo da era digital. É isso que eu gostaria de saber mesmo. Então, a criança, quando ela já sabe ler, está numa outra fase, né, mais fácil até. Mas aquelas que estão começando a ler, é interessante os pais estarem ali, contando historinhas, ou o que você acha? Exato, a gente tem um pensador que ele é o Bandura, ele fala muito que a criança reproduz. Então os pais precisam ser esse exemplo, né, e participar, lerem para as crianças, através da brincadeira, estar junto, participar desse processo é fundamental. Então, o primeiro exemplo, se o pai lê, tem um livro em casa, dá esse tempo de qualidade para a criança automaticamente vai reproduzir aquilo que o pai, a família ou o responsável está fazendo. Mas proporcionar mesmo esse espaço, estar junto, ler junto. Ah, vamos brincar agora de historinha, né? Você começa a contar, o pai continua, a mãe continua. Então, fazer desses espaços lúdicos já esse incentiva a leitura. Agora, o Enzo estava com um livro aqui, Enzo, vamos mostrar ali para o pessoal de casa ver. Esse livro você já leu, seu pai e sua mãe já leram com você essa historinha? Ainda não. Ainda Meu pai leu. Meu pai sim, minha mãe não. Mas esse aqui, ó, Fábulas Inesquecíveis da Turma da Mônica. E tem um livrinho muito bonito aqui do Santuário Nacional, que é a Turma da Mônica Visita o Santuário Nacional. Então são essas histórias que também vão envolvendo, né? Ana Lívia, o que você gosta de ler? Eu gosto de ler O Léo e a Baleia. Você aprendeu muita coisa com esse livro. Por que ler te interessa? O que acontece na hora da leitura? Quando lê a leitura, a gente pode ler à vontade. Ana Lívia, você tem boa memória? O que é essa história? Eu não conheço. O Léo e a Baleia? O Léo... O Léo é esse menininho e a baleia é essa menininha. E a baleia, o que aconteceu com ela? Ela estava perdida. Agora que eu tô vendo. Tava encalhada aí, né? E ele ajudou? E você consegue ler? Você já lê, né? E o Enzo já consegue ler também ou não? Ainda tá aprendendo? Sim, eu já consigo ler. E o que você gosta de ler? Que tipo de livro? Esses dois aqui. Olha aí, animais. Olha, cuidando de gatos e filhotes. Você tem gato, cachorro na sua casa? Eu tenho um gato, só gato. Eu tenho uma gata. E aí o livro também te ajuda a cuidar da sua gatinha?
Olha, e isso também ajuda, né, Thalita? Tipo assim, a você estimular a partir do que você tem na sua casa, exatamente, né? Isso que eu ia dizer agora. Achei interessante que a gente conversando com o Cabarinho, exatamente isso. Quando ele ganhou o gato, a família trouxe esse instrumental e aí ele devorou o livro, porque ele queria saber como adestrar a gata, como poder cuidar dela. Aí ele me contou da quantidade de água que a gata precisa do dia. Então, assim, esses assuntos que chamam a atenção dele, se você trazer para a rotina do dia a dia, é fundamental. Eu acho que a imaginação, você colocar um livro também na mão da criança, mesmo que ela não saiba ler ainda, eu tive experiência com meus sobrinhos, né? Eles vão vendo as imagens, né? Eles vão inventando, eles colocando a imaginação. Ah, isso aqui, eles vão contando a historinha para mim, sendo que não é isso que está escrito ali, né? Então acho que você, né, que é pedagoga, é importante colocar livros nas mãos das crianças, sim, mesmo né? que elas não saibam ler, né? Sim, então deixar em casa mesmo um espaço onde eles tenham acesso, pode pegar mesmo, como o celular, né? Vamos ter o celular, mas também proporcionar esses espaços, né? Onde ele possa ter lá, pegar o livro, acessar essas imagens, porque daí a leitura vai trabalhar exatamente isso, né? Essa criatividade, estimular o raciocínio, a compreensão da linguagem, né? Do vocabulário. Então, tudo isso através da imagem, da leitura, eles vão associando e vão se desenvolvendo essas competências. E é muito interessante, por exemplo, a gente tem aqui os Devotos Mirins, né? A revistinha que chega todo mês na casa das nossas crianças, aquelas que os pais, né? Ou no meu caso, eu sou madrinha e a revistinha chega direto pro meu afilhado. Ele ainda não sabe ler. Ele está aprendendo ainda, está na fase de alfabetização. Mas quando a revistinha chega em casa, ele consegue abrir e mergulhar e ir usando a criatividade, né, Padre Queimado? Então, às vezes a criança não sabe ler, mas ela consegue imaginar aquilo que a história traz, né? Sim, vai fazendo associação aos personagens, né? O nome, porque ele vai ver na imagem, associa o nome, depois vai a escrita do nome daquele personagem, ela vai fazendo essa associação livre através da imagem. Vamos ver aqui, ó. Vocês conhecem a revistinha, não? Você conhece, Enzo? Os Devotos Mirins? Essa aqui eu não. E os Devotos Essa aqui Mirins? eu não tenho. Quem Ana são Lívia esses quer pegar aquela ali, ó, personagens? dos Devotos Mirins. Você conhece alguém desse aí, Ana Lívia? Quem que são esses bichinhos aí? Que nem... O tijolinho Esses tá menininhos. aqui. Olha lá, o e o tijolinho tá na camiseta dela, olha. Essa aqui eu tenho. Essa aí você tem? Essa eu tenho, mas só que esse não. É que essa vai chegar ainda vai na sua chegar. casa, do mês de maio. Logo, Então, logo. logo vai chegar. Eu tenho esse. Você conhece tem algum essa? dos Já chegou? menininhos aí? Qual que é o nome deles? Algum? Quem Eu conheço será? só o tijolinho, e o Jesus. Ah, o Jesus. Olha. E, ô, Ana Lívia, me conta, quando a revistinha chega na sua casa, você devora ela de uma vez só, lê e já faz todas as atividades ou vai aos poucos? Eu falo pra minha mãe ler pra mim. É? E você lê ela uma vez só ou você de vez em quando volta, lê de novo? Às vezes eu volto e leio de novo também. Agora, será que tem um momento ideal para essa leitura, Thalita? Por exemplo, na hora de dormir, antes de dormir, é bom fazer essa leitura com as crianças? Sim, antes de dormir é fundamental, porque além da criança, porque o afetivo ele passa pelo cognitivo, o cognitivo passa pelo afetivo. Então a criança vai ter esse momento afetivo com a família, onde ela vai colecionar essa memória, então a leitura vai se tornar prazerosa, porque ela vai ter essa memória afetiva. Então isso também é muito positivo. E deixar dentro da rotina também, que a família colocar para a criança esse momento, para a criança ter autonomia também dela de escolher qual é o momento da leitura. Porque precisa ser um momento onde a criança vai relaxar, ela precisa ter um espaço. Não pode ser isso. impositivo, Não né? pode ser impositivo, exatamente. Porque a gente até fala que a técnica da leitura é essa, né? Você vai trabalhar só com os olhos. O resto, a cabeça, o corpo, precisam estar confortáveis para que a leitura seja prazerosa. Por isso que a gente fala, mas e se a gente dá um tablet para a criança fazer a leitura? É bacana, você tem que fazer esse equilíbrio com o digital, mas é raso, porque aí a gente força a vista, outras questões. Então, assim, essa leitura mesmo, manual, onde a criança tem esse espaço, seja para dormir ou dentro da sua rotina, que ela possa relaxar e ter esse momento prazeroso, e se for com os pais, muito mais positivo ainda. Esse debate existe até entre nós, os adultos, né? Se é o papel ou o digital. Sim. Inclusive lá na editora Santuário, nós tínhamos essa preocupação, né? Falou que agora com esses Kindles, né? Com os tablets, se o pessoal iria voltar aos livros ou não. Então aí eu acho fundamental, né? São as memórias afetivas. Quando você pega um livro, você que é adulto, né? O cheirinho, a textura, o sentimento de estar ali com o livro e mergulhar nele. Então, eu acabei de ler agora 2 livros, ó, e falo para vocês. Lindíssimo Fogo Morto, né? Revendo José Lins do Rego, lindíssimo para as pessoas mais adultas, para vocês, né? E também o Cortiço de Aloysio de Azevedo, que faz a gente pensar em muito. Mas foi no Kindle. Sinto, claro, o prazer da leitura, mas falta, né, o
o papel. Mas eu pergunto para você também, e quando, né, realmente os pais não gostam de ler, não têm essa memória afetiva, querem se afastar dos livros, aí lançam ali na mão das crianças o tablet, vai lá, seja educado pelo tablet. Então, qual é a sua percepção? Infelizmente, aí não se torna muito positivo, porque a gente sabe que a criança ela vai deixar de ter esse contato e essa amplitude nesse vocabulário. E esse estímulo, né, do raciocínio, da criatividade, tudo que a gente já colocou aqui. Infelizmente, aí a criança não vai ter tão propiciamente esse avanço como a gente gostaria, porque aí a gente sabe que daí se torna essa coisa mais rasa. E aí precisa desse equilíbrio. O próprio Paulo Freire, que é um grande educador, ele fala, né, que a tecnologia é uma das maiores expressões da criatividade humana. Então a gente tem que usar a nosso favor. Ainda falava com a Ana, ela gosta muito de TikTok, de dança. Aí eu falei pra ela, então utiliza isso pra dar dica de leitura pros seus amigos no Instagram. Traz, né, aquela leitura que você mais gosta, dá dica. Então, assim, eu acho que é mesmo buscar esse equilíbrio. Utilizar, sim, essa era digital, porque eles são a geração Z, não tem como a gente não deixar usar. eles alienados disso. Mas usar isso a nosso favor, né? Então, vamos dar dica de leitura através dessa rede, né? E esses os pais virarem essa chavinha. Então, tá, eu gosto de fornecer essa tecnologia pro meu filho, eu quero que ele seja antenado. Ok, então vamos usar isso a favor, né? E esses dias eu até vi uma rede, né, de pessoas que iam fazendo leituras de poemas, por exemplo, Cecília Meirelles, cada um ia fazendo a leitura de um poema pela rede, então assim, pelo Instagram, pelo TikTok. E Ana Lívia, você gosta de ler para as outras pessoas? Para as suas colegas, para os seus amigos? Sim. Gosta? E, por exemplo, você senta na rodinha assim, você também lê os livrinhos para eles? E ela recita também no Instagram, Ah, é? mostrou ali no camarim, né? Ela recita. Verdade. Tem algum que você lembra de cor aqui ou não? Sim. Então fala, vamos recitar um poema. Levanta, fica bem bonita ali pra você recitar pra gente. Você lembra de algum? De cor? Sim. Eu lembro de uma foto que eu tava assim, daí eu pintei meu cabelo. E o poema? Qual que era o poema? Era o... Agora não lembrou, não tem problema. Não. Mas lá no seu Instagram tem. E o Enzo, você lembra de alguma história além daqui dos gatos e desse outro livrinho aqui que você gosta muito? Sim. Qual? A galinha e os ovos de ouro. Ah, Galinha e os Ovos de Ouro. Que história é essa? Eu não conheço. que é? Um homem que tinha 3 filhos e ele comprou uma galinha e ela só botava ovo de ouro. E aí, o que aconteceu? O homem ficou rico? Ele não ficou rico. Por quê? Ela só dava um ovo de ouro por dia. E aí? Daí sabe o que aconteceu? O quê? O homem decidiu abrir a barriga da galinha. Olha, E aí? querendo todo o ouro, né? Ele achou que tinha uma mina de ouro dentro dela, mas não tinha. E aí ele matou a galinha? Matou. Você viu o que a avareza faz, né? Querer Meu correr atrás do dinheiro, tudo, morrendo de fome por E dinheiro. acabou, então, a galinha dos ovos de ouro acabou, ele ficou pobre. Ficou pobre. E você gosta dessa história? Sim. Que legal. Você sabe o que eu lembro, Padre Queimado, João pede Thalita? feijão. É assim, falando de memórias afetivas, eu lembro quando eu era criança que a minha mãe, ela é professora aposentada e ela sempre trazia muitos livros pra gente em casa. Então nós 3 irmãos sentávamos lá e tinha essas fábulas, né? A galinha dos ovos de ouro, João pede feijão. A casa sonolenta. Exatamente. E isso foi trabalhando a criatividade. Isso é tão bom. E a memória afetiva contribui, né? E o Padre Queimado falava do movimento, né? Até o fato da gente passar as páginas, isso ajuda, não ajuda, Thalita? Isso. Esse movimento fino que a gente chama, né, que é o dos dedos. Exatamente. Isso ajuda porque a criança, primeiro, ela vai ter esse contato, né, com o material, com aquilo que é físico, com o cheiro, depois com as imagens, é onde ela vai fazendo essa associação livre. Depois a junção das palavras. Por exemplo, né, ela vê uma marca hoje de TV, de um refrigerante na TV. Se ela tem ali naquele desenho, naquela história, ela já vai fazer a associação daquela marca com o nome daquilo que ela está lendo. Então, assim, quando a gente traz isso pro físico, né, a criança faz essa associação da memória. Interessante, Nossa, né? que coisa boa. Tem que ser livro de adulto e de verdade. criança, como que é? É propício, sobretudo na fase que eles estão, que a gente chama de pré-operatória, que é dos 3 aos 7 anos, a gente trazer mesmo leituras que cabem a eles, né? Do contexto deles, do cotidiano, que as professoras trabalham na escola, que a família coloca, de repente, um desenho que eles gostem na TV, como dos Devotos Mirim, que a família durante o dia assiste em casa o programa
durante a semana, então que faz sentido para eles, porque aquilo que faz sentido para a criança, ela vai ter essa aprendizagem muito mais rápido. Então, se faz sentido para mim, como para nós adultos, né? O padre citou 2 leituras que de alguma forma traz sentido para ele, chama atenção à temática. Então, imagine quanto mais para a criança. Então, precisa ser um assunto, uma imagem que diante da rotina chame a atenção deles, faça parte do contexto, como a história do gato, né? O Enzo ganhou um gato. Então, vamos trazer essa leitura do gato, né? Se eu tenho interesse por uma dança, então vamos trazer a leitura de uma personagem que gosta de dançar, né? Ou até mesmo os pais também contarem dessa memória afetiva. A minha avó me contava essa história e hoje eu vou dividir com você. Então, trazer aquilo que faz sentido para a criança. É verdade, a nossa editora também, nós estamos investindo bastante, né, em livros infantis. Então, também todos vocês pais podem ir lá para o site da Editora Santuário, editorasantuario.com.br, ou ligar para 0800 016 0004 e pedir vários temas. Nós temos ali historinhas, temos a Bíblia para o devoto mirim, que está quase pronta. Então, com certeza, né, histórias bíblicas ali com ilustrações ajuda muito a criança a entender também tudo isso. Então, fica aí essa dica com muitos colorandos, né, colorido terço, ajuda também a fazer, a treinar o cérebro, a dar tranquilidade para sua criança durante o dia, colocar a cabecinha para funcionar e prazer ao mesmo tempo, né? Thalita, a gente quer agradecer muito, viu, a sua participação, da Ana Lívia, do Enzo. Que maravilha, viu, ter vocês aqui. Muito obrigada. E é sempre bom a gente compartilhar, né, esse tipo de conteúdo com quem está em casa. Sim. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui de manhã com essas crianças lindas com vocês. E quanto mais leem, mais tímidas ficam, viu? Né? Timidez dessas Ana Lívia, você quer mandar um beijo para alguém? Sim. Para quem? Eu quero mandar um beijo pra toda a minha família. Fala lá, pra onde? Pra essa aqui agora. Fala lá aqui, ó. Tá vendo? Olha aqui, fala lá. Pra quem que você quer falar? Eu quero mandar pra toda a minha família. Ah, que lindo. E o Enzo, quer mandar um beijo pra alguém? Sim. Pra quem? Pode olhar pra câmera. Eu quero mandar um beijo pra toda a minha família, minha professora, meus amigos da escola. Ai, gente, boa. que belezinha! Ai, ai. Um beijo pra vocês. E olha, você aí de casa, pode também ligar aqui no nosso 0300 210 1210 e cadastrar a sua criança para receber também a revistinha dos Devotos Mirins. Eu tenho certeza que é uma ótima forma de você incentivar a leitura aí com as suas crianças. Filhos,